O irmão compartilhou ontem, a gente tem um privilégio de receber essa palavra. Nós não somos melhores do que nenhum outro irmão, mas o Senhor nos deu essa palavra, que a gente pudesse valorizar, né? Todo domingo, né? A gente a chegar aqui diante dessa mesa, a gente pudesse olhar, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos e o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. E nessa manhã nós estamos aqui para realizar essa festa para o Senhor. Nenhum de nós, irmãos, poderíamos participar dessa mesa, mas o Senhor deu o seu único filho, né, em favor de cada um de nós. Quando a gente estava desfrutando do hino, eu estava me lembrando, tem algumas irmãs que têm bebê, né? E Steph estava olhando para a Steph e como, né? Você pegar ali Isaac, né? Você dá o seu filho, né? O seu único filho, em favor daqueles que não mereciam, né? Você dá ainda em favor de alguém que merecesse, mas em favor de quem não merecia. Era cada um de nós. O Senhor fez isso por nós. Então, nessa manhã, irmãos, que possamos participar dessa mesa, né? Essa mesa para nós é uma realidade tremenda. São apenas símbolos, mas para nós que realidade. Que possamos valorizar todos os domingos. Menos uma reunião do Partido do Pão para a vinda do Senhor. Louvado seja o Senhor. Queria convidar Ricardo e Zé para que a gente pudesse orar, né? Com tal realidade, por essa mesa maravilhosa que o Senhor nos incluiu. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te damos graça, Senhor. De fato, Senhor, somos privilegiados. Nós que éramos teus inimigos, não merecíamos. O Senhor tomou em nosso lugar o cálice da maldição, o cálice da amargura. Ó, só porque nós hoje, Senhor, possamos tomar o cálice da bênção. Senhor, leva-nos, Senhor, a ter realidade. Senhor, não apenas nessa hora, todos os dias da nossa vida, o Senhor morreu por nós, o Senhor deu sua vida por nós. Hoje estamos aqui por pura misericórdia tua. Abençoa esse Partido do Pão, abençoa essa reunião, abençoa esse pão, apresentando o teu corpo. Senhor, que tenhamos isso na prática, não apenas na teoria, que aqui estão inclusos todos os teus filhos, o único corpo. Ó Senhor, que o Senhor tem nos dispensado a tua palavra para edificarmos seu corpo espiritual aqui na terra, que é a igreja. Senhor, também te damos graças pelo vinho, Senhor. Cálice posto representa que o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz, uma morte tão dolorosa, Senhor, em favor de nós. Senhor Jesus, lembra-te, Senhor, de cada um de nós. Nós temos esse pão e esse cálice, cheios da tua realidade, que devemos dar nossa vida pelos irmãos, Senhor, e que possamos fazer isso até que o Senhor venha. Jesus é o Senhor. Até a tua volta. Nós queremos estar fazendo isso em memória de ti. Nós somos te gratos, porque o Senhor, nós reconhecemos hoje, aquela morte foi valorosa, o teu sangue foi vertido, e hoje não foi em vão. Senhor Jesus, hoje estamos aqui, ó Senhor Jesus, por pura misericórdia e graça que tu achaste em cada um de nós. Por isso nós apresentamos este pão, esse cálice, ó Senhor Jesus, diante de ti, e te pedimos que tu recebas a nossa gratidão, porque reconhecemos o que tu fizeste na cruz, uma obra de redenção completa e eficaz. A prova foi que tu ressuscitaste, e juntamente contigo nós também ressuscitamos. Aleluia! A igreja te agradece, Senhor, continuadamente nós prestamos e rendemos-te graça, mas queremos estar cheio de realidade por tudo isso que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer no nosso meio. Abençoa essa mesa, uma mesa de amor, uma mesa de perdão, uma mesa que nos traz de volta a ti. Aleluia! Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor.
Amém. Irmãos, para partir o pão, vamos louvar o hino 78? Amor, a nossa vida.
Aí, Rosaninho, o meu sumiu Bíblia e livro, tudo. Obrigado, irmão. Ah, não, esse não. Tempo do fim. Pega aí, irmão. Senhor Jesus. Tem não? Só citar mesmo, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Estamos reunidos aqui em teu nome. Senhor, mais uma vez, participando dessa mesa maravilhosa, participando dessa obra, Senhor, daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, com vista, Senhor, ao cumprimento do propósito de Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, possa trabalhar cada vez mais em nós, possa nos aperfeiçoar, nos levar, Senhor, cada vez mais a sermos iguais ao Senhor, em vida e natureza, em caráter, Senhor, até que sejamos iguais em tua glória. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor tem nos dado. É uma visão celestial, Senhor. Assim como Paulo, queremos ser encontrados fiéis. Por isso, Senhor, venha nos conduzir. Venha trabalhar mais em nós. Que tua graça, Senhor, possa ser abundante sobre nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente vai falar a última mensagem do livro que a gente começou a estudar, né? Eu não estou com a literatura aqui, perdi Bíblia, perdi literatura. Mas o título é... Você está preparado, né, para o fim? Isso é uma pergunta, né? Pergunta se a gente está preparado para o fim. E a gente viu que o irmão, ele divide aquele livro em 6 partes, né? A primeira parte, ele fala sobre o mistério da iniquidade. A segunda parte, ele fala que a maneira da gente vencer essa iniquidade é por meio de sermos imunizados pela palavra de Deus. E depois ele fala que isso vai nos fazer manter uma boa consciência, né? Que se a gente tiver uma boa consciência, a gente não vai naufragar na fé, como Paulo falou a Timóteo. Mas aí depois ele entra realmente no que é o assunto do livro, né? Que é a escatologia em si. Então ele começa a parte 4, a parte 5 e a parte 6, terminando com essa mensagem. A vinda do Senhor, né? Ou a volta do Senhor. E a gente viu semana passada que, irmãos, tudo isso vai acontecer numa última semana. A última semana de Daniel, né? Que de acordo com Daniel capítulo 9, vamos para lá. Daniel capítulo 9. Senhor Jesus, a partir do verso 27. Na verdade, o verso 27, né? Diz assim: Ele fará firme aliança com muitos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então essa última semana é a semana que vai completar as 70 semanas de Daniel. A gente viu que essas 70 semanas, ela é específica para o povo de Daniel e para a sua santa cidade, que é Jerusalém. Então, irmãos, como a gente está agora praticamente concluindo esse livro com essa mensagem, a vinda do Senhor, ela tem a ver principalmente, irmãos, com a igreja. Principalmente com a igreja. Por quê? Porque foi a igreja que recebeu o Senhor na sua primeira vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, a igreja é o que está sendo preparado por Deus hoje. Desde quando Cristo morreu e ressuscitou, que ele foi ali ascenso a partir do Monte das Oliveiras, que os discípulos viram ele subir, desde esse dia em diante, irmãos, o Espírito Santo está trabalhando para produzir um povo que vai cumprir a vontade de Deus, reinando com Cristo no reino milenar.
E esse povo é a igreja. Só que dentre a igreja, o Senhor vai tirar os vencedores, né? Por isso que o livro de Apocalipse, que é a última profecia desses livros escatológicos, ele vai falar de quê? De 7 cartas a 7 igrejas. E cada igreja dessa o Senhor chama vencedor, mostrando que não é a igreja que vai vencer, mas são os vencedores dentre as igrejas. E esse grupo de vencedores dentre a igreja, eles se tornarão a igreja gloriosa de que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Que o Senhor está preparando hoje, mas isso em miniatura, irmãos. Isso em cumprimento profético. Mas em plenitude, um dia todo aquele que creu no Senhor, que nasceu de Deus, também se tornarão parte da igreja gloriosa, junto com os vencedores. Então, irmãos, o que é que a gente precisa saber hoje aqui? A gente precisa saber que a vinda do Senhor, ela é um marco, a sua segunda vinda. Como a sua primeira vinda foi outro marco. A gente viu que a vinda do Senhor, a sua primeira, foi um marco que encerrou, praticamente que parou as 70 semanas de Daniel. Não foi? Diz assim, 70 semanas estão determinadas, aí diz 7 semanas, 62 semanas. Aí diz o quê? Será então morto o ungido. Então, um marco. O Senhor é o marco principal. Depois, o que é que aconteceu? Foi parado o cronômetro. E esse intervalo, irmãos, entre 69 a 69ª semana, até essa última semana, é a era da igreja. Amém. Que nós estamos vivendo. E o irmão ontem compartilhou. Começou com a igreja em Jerusalém, com aqueles 12. Começou com o Senhor Jesus. Começou com os 12. Depois começou com os 120. Depois para 3.000. E daí, irmãos, chegou aos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Veio pela linha da vida, né? Pela linha da economia de Deus. Alguns irmãos, eles deram sua vida para que hoje a gente pudesse estar aqui, desfrutando dessa porção do Senhor. Ele compartilhou sobre a restauração do acesso à Bíblia a nós. Irmãos, se nós não tivermos isso aqui, se não tivéssemos esse livro aqui, irmãos, tantos livros que existem no mundo, embora sejam históricos, embora tenham verdades históricas, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. E muitos deram sua vida para que a gente pudesse ter acesso a essa Bíblia hoje, essa palavra hoje. E a gente deve valorizar, irmãos. Amém? A gente deve valorizar, porque tudo que Deus tem para revelar para nós, nesse intervalo de tempo, da 69ª até a 70ª, ou a última semana, está contido nesse livro. Amém? E o irmão ele compartilha nessa literatura que o livro de Apocalipse é a colheita. Gênesis é onde Deus semeou as verdades divinas. E todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse, é o que? É o desenvolver dessas sementes. Só que no final, umas sementes Deus vai julgar, Deus vai condenar, vai queimar, vai destruir, porque não cumpriram o propósito de Deus. E outras sementes vão cumprir o propósito de Deus, Deus vai colocar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, voltando para essa questão da última semana que falta, né? Que ele fala, é aonde justamente vai dar o período da vinda do Senhor. E essa vinda do Senhor, há, como eu falei para os irmãos, várias interpretações. Alguns interpretam que a vinda do Senhor só vai ser depois da grande tribulação. Lá no final, na grande tribulação, que não vai haver essa vinda secreta. Muitos dizem isso. Outros dizem que a vinda do Senhor tem os dois aspectos. O primeiro aspecto relacionado ao quê? Ao aspecto secreto do Senhor para os vencedores. E o outro aspecto, ao aspecto que diz assim, então todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram, né? Então vamos lá para Atos capítulo 1, bem rápido, Atos capítulo 1. Está melhor agora? Atos capítulo 1. Senhor Jesus. A partir do verso 6. Diz o quê? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Está vendo a pergunta de Israel?
Então é porque agora aqui não é o momento. Mas eles achavam que era o momento. Mas aí o Senhor vai dizer o que aqui para eles. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, como em toda a Judéia e Samaria. Eis a história da igreja. Nesse verso 8, o Senhor resumiu a história da igreja. Desde aquele dia até os últimos dias, até os confins da terra, a igreja seria testemunha do Senhor. Por que testemunha do Senhor? Porque o Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu e foi para o terceiro céu, e o mundo não o vê mais. Por isso que as pessoas dizem até que Jesus não existiu. Porque Jesus não se revelou a elas. Após a morte e ressurreição, Jesus se revelou a quem? Aos seus. Os que ele escolheu e o que o Pai deu a ele. Os que andavam com ele. Por isso que o mundo diz que Jesus não existiu, diz que Jesus não vai voltar. Por quê? Porque Jesus não se revelou para eles, se revelou para aqueles que ele escolheu. Irmãos, percebe? Mas aqueles que ele escolheu, agora tem um envio. Qual é? Testemunhar daquele que está assentado à destra de Deus no terceiro céu. Então, irmãos, qual é a principal obra da igreja? Não é outra. É testemunhar de Cristo. É testemunhar de Jesus Cristo. Não há outra obra para a igreja realizar. A única obra que nós devemos realizar é testemunhar Jesus Cristo para as pessoas. Testemunhar Jesus Cristo para o mundo. Assim como Jesus Cristo testemunhou o Pai enquanto ele estava em sua vida terrena. Ele testemunhou o Pai por meio de obras, de palavras, cumprindo a vontade do Pai. E nós, como igreja, nós devemos testemunhar a Jesus Cristo, cumprindo a vontade do Senhor e falando as palavras que o Senhor falou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não deve nunca se desviar desse foco, irmãos. Nós não estamos aqui com nenhum outro encargo, se não for esse. Testemunhar de Jesus Cristo. Amém. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então aqui diz respeito ao mundo gentil, no qual nós estamos inseridos. Ele começa em Jerusalém, tá vendo? A igreja começou em Jerusalém, mas foi, se propagando até aos confins da terra. Na época que Paulo escreveu sua última carta, os confins da terra era a Espanha. Percebe? Mas aí depois que Paulo morreu, que vieram outros irmãos, não é mais a Espanha. Outros países foram surgindo. Recentemente surgiram alguns países. Tá vendo? Então há necessidade de pregar o evangelho, de ser testemunha de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí ele vai dizer assim, agora o verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu compartilhei com os irmãos. O Senhor estava no Monte das Oliveiras, e ele estava proferindo essas palavras, os discípulos estavam praticamente ao redor deles, reunidos, né? E à medida que ele foi falando, que ele terminou, ele começou a ser assunto, começou a subir. E à medida que ele foi subindo, os discípulos que ali estavam presentes, estavam observando o Senhor subindo. Então olha só, o Senhor está subindo, eles estão vendo, com os olhos naturais, irmãos, percebe? Mas chega um momento que diz o quê? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então chegou um momento que o Senhor desapareceu para eles. O Senhor desapareceu para eles. Naquele dia em diante, eles tinham que aprender agora a viver, não mais pelo Jesus que eles viam com os olhos naturais, mas pela fé no Jesus que eles criam. Irmãos, estão entendendo? E aí, irmão, vai dizer aqui assim, verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, claro, irmão, você vê uma pessoa desaparecer? Quem foi outra pessoa que viu alguém desaparecer ao ser levado? Eliseu, que viu Elias. E disse que ele ficou impressionado, Eliseu. Não é? E aqui também, os discípulos ficaram impressionados, vendo o Senhor subir, e uma nuvem o encobriu. Para onde ele foi? Aí diz assim,
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aqui não diz que são anjos não, viu, irmão? Diz que são 2 varões vestidos de branco. Percebam só. Verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Virá do modo, grava, irmãos, grifa aí essa frase, virá do modo, da mesma maneira que o viste subir, ele virá. Ou seja, então como foi que os discípulos viram o Senhor subir? Eles viram o Senhor subir em 2 partes. Eles viram o Senhor subir primeiro, do Monte das Oliveiras até a nuvem. E aí a partir da nuvem, o Senhor foi encoberto diante dos olhos deles. Mas o Senhor continuou subindo, porque diz assim, que ele continuou subindo. Por que ele continuou subindo? Porque o objetivo do Senhor era o trono do Pai. Era a entronização de Cristo diante do Pai. Quantas vezes ele não disse isso, irmãos? Eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Também me assentarei no trono de meu Pai, e vocês um dia se assentarão comigo no meu trono. Os irmãos estão vendo? Só que, irmãos, isso aqui foi encoberto aos olhos dos irmãos. Eles não souberam o que aconteceu com o Senhor depois que ele passou das nuvens, depois que essa nuvem encobriu. Aí onde é que vai vir essa revelação? Só no livro de Apocalipse. João era um dos que estavam aqui ou não? Sim, João era um dos que estavam aqui. Então, quem é que vai revelar o que aconteceu depois da nuvem? Apocalipse capítulo 5. Vamos ler? Versos capítulo 4, 5. Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Quanto tempo fazia aqui, irmãos, que isso aconteceu? Praticamente 40 dias e 40 noites. Né? Ele passou 40 dias e 40 noites falando, e aqui ele foi assunto. Então, 40 dias depois de sua crucificação. É tanto que o irmão compartilhou que 10 dias depois veio o Pentecostes. E a igreja recebeu o batismo do Espírito Santo. E a igreja tornou-se, de fato, a testemunha de Jesus Cristo. Né? Então, aqui, ó, Apocalipse capítulo 4. Foi revelado a João, né? O que é que aconteceu? Aliás, 5. Ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado. Capítulo 5, verso 1, tá vendo? Aí diz o quê? Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Aqui está a visão depois da nuvem. A entronização de Cristo diante do trono de Deus, como aquele que venceu. Por isso que o Espírito Santo, em Atos 2, pôde descer para batizar a igreja, porque Cristo venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, desde esse momento, irmãos, houve esse intervalo, nas 70 semanas de Daniel, desde a 69ª até a última agora, que praticamente, irmão, nós estamos às portas. Estamos terminando praticamente essa era desse intervalo. E vai começar a última semana de Daniel.
E justamente nessa última semana de Daniel que falta, é onde vai se cumprir a maior parte das profecias que ainda faltam ser cumpridas. De acordo com alguns mestres cristãos, faltam apenas 20 profecias para se cumprir. E nessa visão, a próxima profecia que eles falam é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, irmãos, ele diz respeito ao quê? A gente ia ao encontro do Senhor. A volta do Senhor diz respeito ao quê? O Senhor vinha ao nosso encontro. Uma coisa é a vinda, é uma verdade. Outra coisa é o arrebatamento, é outra verdade. Na Bíblia tem alguém que foi arrebatado antes do juízo de Deus? Em alguma parte, os irmãos lembram? Exercita aí a mente no Espírito, irmãos. Tem alguém que foi arrebatado na Bíblia antes do juízo de Deus, um juízo completo. Vou refrescar a memória dos irmãos. Enoque, a irmã falou ali, tá vendo? Porque a Bíblia mostra que Deus julgou 2 vezes de maneira a terra completa com os homens. Foi no dilúvio e vai ser agora quando ele voltar, quando Cristo voltar. Mas vocês percebam que antes do dilúvio, um homem, ele alcançou o quê? Paulo vai dizer em Hebreus, alcançou o quê? Pela fé, a dignidade de ter agradado a Deus. Resultado, Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. Então, o que aconteceu a Enoque é uma figura do que vai acontecer com aqueles que hoje vivem uma vida de agradar a Deus. O que é que acontece? Eles vão ser arrebatados antes do juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre a terra naquela época de Noé foi o dilúvio. E qual é o juízo de Deus sobre essa terra agora nos últimos dias? A grande tribulação. Vamos ver? Apocalipse capítulo 3, volta aí. Senhor Jesus. Verso 10. Apocalipse 3, 10. Ele está falando para a igreja Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? Eram os crentes que moravam na cidade de Filadélfia. Vendo? A igreja de Campina Grande. Os crentes em Cristo que moram e vivem na cidade de Campina Grande. Não precisa muita coisa não, irmãos. Isso é a revelação sobre a igreja. Então diz aqui assim, ó. O verso 10. O que é que diz? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Não? Então, se nós guardarmos a palavra da perseverança do Senhor e seu nome, nós seremos guardados dessa hora. Mas se nós não guardarmos, nós ficaremos para sermos experimentados com a grande tribulação. Não percebe? Por isso, irmãos, que quando diz respeito à volta do Senhor, o Senhor faz referência a 2 passagens. Os dias de Noé e os dias de Ló. Ele mesmo fez essa referência. Abra aí Mateus 24. Estamos falando sobre essa volta do Senhor. E nada melhor do que o próprio Senhor para falar de sua volta. Quem é a melhor pessoa para falar de sua ida ou sua volta, se não você mesmo? Não é assim? Então o Senhor ele vai falar de sua volta. Se ele vai falar de sua volta, então o que ele disser a respeito da volta dele é verdade. Então Mateus 24, que é uma das partes escatológicas, Mateus 24, certo? Senhor Jesus. Mateus 24, a partir do verso 36. O que é que diz? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Por que o Senhor está falando isso? Porque no início de Mateus 24, os discípulos perguntaram 3 coisas ao Senhor. Primeira coisa, quando seria a destruição do templo que estava ali edificado, a época que o Senhor estava
próximo a ser crucificado ali em Jerusalém. Depois, qual sinal será da tua vinda? Sinal da tua vinda e da consumação do século. 3 coisas. Então, Mateus 24 e 25, o Senhor vai responder aos discípulos. Irmãos, percebe? Aí diz aqui assim, irmãos, verso 38. Não, 37, diz o quê? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quem quer saber como eram os dias de Noé, só é Gênesis a partir do capítulo 6. Veja lá como estava a situação da terra, dos homens, à época de Noé. Não vai ser diferente do que está hoje. Não se percebe? Mas aí agora ele vai dizer o quê? Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Interessante que o Senhor não faz referência àqueles dias corruptíveis e corrompidos de Noé. Ele fala de pessoas vivendo de maneira normal, dizendo o quê? Comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas onde é que estava o problema? Agora olha o verso 39. E não o perceberam. Não perceberam o quê? Quando Noé entrou na arca. Está vendo? E diz o quê? Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será também. Do mesmo jeito. O Senhor disse, olha ali para ali. Vocês querem saber como é que vai ser? Olhe lá para a época de Noé. Vocês acham que os discípulos não foram buscar depois de Gênesis capítulo 6? Eu digo com certeza. Eu até acho que depois, quando o Senhor foi assunto que eles voltaram lá para aquele cenáculo, foi para estudar. Rapaz, vamos ver aí o que é que diz em Gênesis capítulo 6. Aí depois ele vai dizer o que agora? Verso 40. Então, irmãos, então, vai dizer o quê? 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Verso 41. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aí o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem. Aqui o Senhor falou 2 verdades. A vinda dele é um arrebatamento. Está inserido aqui ou não? Um será tomado. O que é tomado? Arrebatamento. Como Elias disse a Eliseu, fica comigo, que até o dia que eu for tomado, você vai receber a porção dupla do meu espírito. Está vendo? Então o Senhor disse aqui, que os homens, eles ouviram Noé pregando 120 anos. Irmãos, Deus não mandou Noé construir a arca de maneira oculta, não. E não ficou despercebido aos homens, não. Porque Deus é justo. O Evangelho, irmãos, anuncia 2 coisas diante dos homens: a salvação de Deus em Cristo e o juízo de Deus na era vindoura. Os homens têm o direito de escolha, sempre foi assim. Deu a Adão e deu a Eva a árvore do conhecimento, a árvore da vida e as muitas árvores. Não é para comer da árvore do conhecimento, das outras árvores pode comer. Comer da árvore do conhecimento, juízo, morte. Juízo, pecado. Mas na frente, Gênesis capítulo 6, o dilúvio, Deus coloca 2 opções de novo. A terra estava corrompida, mas Deus quer destruir o homem? Não. Deus quer salvar a humanidade. Deus criou a humanidade para si, para Ele. É o principal item da criação de Deus, é o homem, criado à sua imagem e semelhança. Deus vai destruir? Não. Mas antes Ele faz o quê? Ele coloca um juízo. A arca era a salvação, a arca é o Evangelho. Naquela época a arca é o Evangelho, que anuncia que na arca, em Cristo, todos eram salvos. Não se percebe? Mas e aí, creram? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Eles estavam vivendo a vida deles normal, ou seja, para eles nada disso mudou na vida deles. Mas e Noé? Comia, bebia, comia. Já estava casado? Estava, mas estava envolvido com a edificação da arca. Está vendo? Por quê?
Porque Hebreus vai dizer, Noé tinha a visão divina. Ele foi divinamente instruído pelo Senhor. Irmãos, quem está próximo ao Senhor é divinamente instruído. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E quem é divinamente instruído, irmãos, tem a visão do que vai acontecer que muitos não sabem. Agora tem um problema. Muitos têm a visão, é divinamente instruído, mas não foi como Noé, temente a Deus e preparou a arca. Muitas vezes a gente sabe, muitas vezes a gente conhece, foi divinamente instruído, mas o nosso viver não condiz. Então a gente está do mesmo jeito. Está em um juiz ainda maior, porque conhece a verdade. E o Senhor revelou diretamente. Mas o que o Senhor quis mostrar aqui, duas verdades. A vinda dele e o arrebatamento. Agora, irmãos, tem uma mudança maravilhosa aqui. Qual é a mudança maravilhosa aqui? Que é justamente aqui onde as duas escolas de interpretação elas se divergem. E elas não conseguem entender como é que é isso. Por quê? Porque se você olhar para o dilúvio, quem ficou? A arca ou as pessoas que estavam ali, que não entraram na arca? Quem ficou foi a arca. O dilúvio levou as pessoas que eram contrárias a Deus. Sim ou não? Não é assim? Mas aqui está dizendo que levou a todos. E depois ele diz, um será tomado e deixado o outro. Então aqui nesse contexto, quem é levado é quem é de acordo com Deus. Não é assim? E quem fica é quem é contrário a Deus. E aí? Porque, irmãos, tudo tem a ver com a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus na época do dilúvio? Que ainda o remanescente viesse. Cristo haveria de vir ainda. Irmãos, lembram do descendente da mulher, por isso que eu disse aos irmãos. Lembram Gênesis capítulo 3? O descendente da mulher. Todas as profecias, irmãos, estão em torno dessa profecia principal. O descendente da mulher. Por isso que o Senhor não podia levar todos na época do dilúvio. Porque tinha que ficar ainda um remanescente para Deus poder trabalhar e produzir uma descendência que viesse o descendente. Então naquela época, na verdade, o dilúvio levou os que eram contrários a Deus. Mas agora na vinda do Senhor vai inverter a coisa. O Senhor não vai precisar que a gente fique. Ele não quer. Tem algum momento o Senhor dizendo que quer que a gente fique na grande tribulação? Tem? Não. Então ele quer o quê? Ele quer levar com ele. Então por isso que aqui inverte. Nessa época aqui, aqueles que são de acordo com Deus vão ser levados. Vão ser tomados. E os que vão ficar são os que não são de acordo com Deus, mas que conhecem a Deus. Porque o Senhor disse, vigiai. Está vendo? Como é que o Senhor vai falar vigiai para um crente e um incrédulo? Que o incrédulo não conhece nem o Senhor. É porque os dois ou as duas são irmãos. Mas onde é que está o segredo? Que um foi tomado e outro não. Uma foi tomada e a outra não. Vigiar. Dois estavam na universidade. Um estava vigiando e o outro estava do mesmo jeito das pessoas daquela época. Quando veio o arrebatamento, ele foi levado. Está vendo? Porque mundo diz respeito ao quê? Campo, viver. E moinho, trabalho. Tudo indica que o Senhor não vai vir na época no horário de uma reunião, ó. Porque senão o Senhor teria falado no templo. Não era não? Mas ele não falou. Ele falou campo e moinho. Campo era onde saíam para quê? Para trabalhar também. E moinho para trabalhar. Então vai ser no dia a dia, irmãos. Vai ser na hora do pico da padaria, justamente. Que é a hora impressionante, que é a hora que mais é difícil de ser arrebatado, viu? Não brinque não, irmão. Não digo nem a hora do pico da padaria, eu digo outra hora. Mas o que é que acontece? Então você precisa estar o quê? Vigiando, irmão. Se você não estiver vigiando, a coisa não vai ser fácil, não. Agora, é interessante, irmãos. Interessante é que o quê? Que ele vai dizer assim, ó, verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Parece que o Senhor está sendo, sabe o quê? Me ajuda aí uma palavra. Ele vai fazer de pirraça. Percebe que ele vai fazer de pirraça?
Ele vai estar olhando. Porque vocês acham que o Senhor está olhando ou não? Os irmãos acham que o Senhor está indiferente a tudo que está acontecendo nesse mundo? Não. Irmãos, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo. Desde quando Ele criou o universo, nada está escondido aos olhos daquele que tudo vê e que toda a criação deve prestar contas. Então, irmãos, Ele parece que vai fazer de pirraça. Quando Ele vê que tiver muitos não vigiando, Ele vem. E o arrebatamento começa. Agora, deixa eu desenhar aqui para os irmãos com respeito à vinda do Senhor. Nesses dois estágios. Olha só. De acordo com Atos 1, que a gente leu, a gente tinha aqui o Monte das Oliveiras. Tá? Nós temos aqui a nuvem. E nós temos aqui o trono. Está dando para os irmãos verem aí? De acordo com Atos 1, nós temos o Monte das Oliveiras na terra. O Monte das Oliveiras na terra. A nuvem no ar. E o trono no terceiro céu. Sim ou não, irmãos? Não é assim? Então o que é que diz que Atos 1 diz que aconteceu? Do mesmo modo em que vocês viram ir, ele virá. Então, do mesmo modo, olha primeiro, o sentido dele ir, qual foi? Do Monte das Oliveiras para a nuvem. E da nuvem para o trono. Então, como é que ele vai vir? Do trono e da nuvem, Monte das Oliveiras. Está vendo? Do mesmo jeito. Ou seja, tem uma vinda que todo olho vê, que está presente, e tem uma vinda que nem todo olho vê. Para João poder ver essa visão aqui, o que é que aconteceu com ele? Ele foi arrebatado. Vamos perceber isso? Abra aí Apocalipse capítulo 4, logo no início. 4, bem rápido. Senhor Jesus. Verso 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, irmãos, nós só vamos ter essa experiência do Senhor antes da nuvem, se formos arrebatados. Vamos perceber? Mas se nós não formos arrebatados, nós vamos ter só essa experiência, como todas as pessoas do mundo, de vê-lo. E ele vai dizer assim: e será como um relâmpago que surge no Oriente e se mostra no Ocidente. Se mostra. Vocês sabiam que, de onde vem um relâmpago então, quando ele surge no Oriente? Ninguém viu. Ninguém sabe. Mas quando ele surge no Oriente, ele só vai se mostrar no Ocidente. Então o Senhor mostrando várias vezes, irmãos, que a vinda dele tem dois aspectos. Agora, por que os irmãos só creem em um único aspecto? Só o olho, todo olho verá? Eu não sei. Os irmãos esquecem isso. Também a palavra do Senhor fala que o quê? Que o Senhor vai vir nas nuvens e vai vir sobre as nuvens. Nas nuvens é dentro da nuvem. Essa mesma nuvem que o envolveu e o levou. Nas nuvens, irmãos, é secreto. Sobre as nuvens é o quê? Público. É a vinda pública do Senhor. Os irmãos percebem? Também diz respeito ao quê? Que o Senhor vai vir como o quê? A estrela da manhã. Quem é que já viu a estrela da manhã aqui? 3h30, 4 horas da madrugada, é ou não? É. E você precisa estar o quê para estar vendo? Vigiando. E o sol? Quem é que não viu o sol hoje? Quem é que existe nessa terra que não viu o sol? Só o cego, né? O cego de nascença até hoje. Mas
o sol todo mundo vê. E o sol é o segundo aspecto da vinda do Senhor, a sua vinda pública, irmãos. Irmãos, percebe? Então, o dia e a hora dessa vinda aqui, nem eu, nem você, nem ninguém sabe não. Não tem como precisar não, porque esse dia e essa hora é secreto. Esse arrebatamento, ninguém sabe o momento, porque ele diz que é na hora que nós não estivermos cuidando. Mas essa vinda aqui eu sei. Essa vinda aqui ele me deixou a informação. Irmãos, percebe? Sim ou não? Os irmãos conseguem perceber que essa vinda aqui ele me deixou a informação? Qual foi a informação que ele deixou? Que essa vinda aqui é o período da grande tribulação, irmãos. 3 últimos anos e meio. 3 últimos anos e meio aqui, ó. E quantos vencedores foram arrebatados aqui? Aqui começa o quê? A grande tribulação. O anticristo faz o quê? Encerra o sacrifício na metade da semana. Então você só é contar. Estabeleceu a abominação desoladora lá no templo em Jerusalém. Até a volta do Senhor, 3 anos e meio. O Senhor desce no Monte das Oliveiras. Então eu sei. Então o Senhor não está falando dessa volta. Que ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora. O Senhor está falando dessa hora aqui. Que você vai ser tomado para encontrar com o Senhor antes das nuvens. Está vendo? Então a vinda do Senhor tem esses 2 aspectos. Paulo vai dizer que a vinda do Senhor é para aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, receber a recompensa. Porque na vinda do Senhor, irmãos, na vinda do Senhor, o Senhor vai fazer 2 coisas em relação ao juízo dele. Ele vai fazer o quê? Vai galardoar. Quem é que ele vai galardoar? Aqueles que durante a vida da igreja fizeram a vontade dele, os vencedores. Então ele traz o galardão dele para os vencedores. E o outro, ele vai o quê? Julgar. Ele vai julgar. O que nós precisamos saber de maneira clara sobre a vinda do Senhor é que o quê? É que, embora muitos acreditem que o Senhor só vai vir no final da grande tribulação, ou seja, só no Monte das Oliveiras, quando ele botar o pé no Monte das Oliveiras, a gente precisa saber uma coisa, quer seja da maneira como a gente crê, quer seja da maneira como os irmãos falam, o que nós precisamos é sermos encontrados vigilantes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, percebe? Porque aí nós seremos arrebatados. Então o arrebatamento ele tem esse aspecto. Mas vamos lá para a nossa visão. Eu fui arrebatado aqui, os irmãos foram arrebatados aqui, a gente foi para cá. Aqui começa o que na terra? A grande tribulação. E a gente viu que começa justamente o que? A partir da 5ª trombeta. A gente viu na semana passada, não foi? Ai, ai, ai. A 5ª, a 6ª e a 7ª. Na 7ª trombeta, o que é que acontece? Nós temos 7 cálices. E ali são os 7 cálices da ira de Deus. Você acha que a igreja vai fazer parte da ira de Deus? Todo aquele que creu no Senhor, mesmo vivo, não foi arrebatado antes do início da grande tribulação, não vai sofrer o cálice da ira de Deus. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus é para os que não creram e para aqueles que estão seguindo a besta naquela época. São os 7 cálices da ira de Deus. Então o resultado, o Senhor vai arrebatar o restante bem próximo, quando a 7ª trombeta tocar. Irmãos, percebe? Vamos lá? Apocalipse capítulo 8. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor Jesus. Amém. Aliás, Apocalipse capítulo 11, verso 15. Diz o quê? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo:
o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, quando o anjo tocar a última trombeta, que é a trombeta que contém os 7 cálices da ira de Deus, o que é que acontece? Há uma profecia se cumprindo. Cristo começa a estabelecer seu reino sobre a terra. Nesse momento ele está aqui, irmãos, descendo para vir sobre o Monte das Oliveiras. Se você vai ler em Zacarias. Porque o Senhor vai descer justamente no Monte das Oliveiras? Porque a essa época, o anticristo com seus exércitos vão estar cercando Jerusalém. Vão estar cercando Israel para destruí-los. E aí o Senhor vai voltar. O Senhor vai aparecer. Mas diz que nem todos que vão estar vivos de Israel serão salvos. Só o remanescente. Que eu compartilhei com os irmãos aqui. Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 5. Os 144 mil selados dos filhos de todas as tribos de Israel. Você percebe? E quando o Senhor estiver aqui, que o anticristo estiver guerreando ali, para tomar a cidade de Jerusalém, que é que diz, lá em Zacarias, diz que o Senhor vai fender o Monte das Oliveiras. Por que o Senhor vai fender o Monte das Oliveiras? Quando ele estava em carne e sangue glorificado, ele subiu e não aconteceu nada no Monte das Oliveiras. Mas quando ele vem agora, como é que Apocalipse me apresenta o Senhor? Pés como bronze polido. É como fogo, é um bronze ardente. Quando ele pisa no Monte das Oliveiras, ele parte no meio do Monte das Oliveiras. E o remanescente de Israel vai passar. Quais? Aqueles que vão reconhecer que ele é o enviado. Está vendo? Então, quando eles passarem, 1/3 parte, porque 2/3 serão entregues para serem destruídos. Irmãos, percebe? Então, irmãos, essa questão relacionada à vinda do Senhor, tem muitos eventos para acontecer. E isso a gente precisa procurar na palavra de Deus para conhecer a respeito. Não porque a gente quer ser testemunha ocular. Não, pelo contrário. A gente quer ser arrebatado antes que isso aconteça. Irmão, a terra vai ser o pior lugar para o homem viver. Naqueles dias, os homens vão procurar a morte e ela vai fugir deles. Hoje, eu até falei para os irmãos, hoje, as pessoas que não querem aceitar mais viver, têm um suicídio. E aí vão e tiram a vida. A morte está disponível para eles. Mas naquele dia, não. Naquele dia o sofrimento vai ser tamanho que diz que os homens vão procurar a morte. E ela vai fugir. Ela vai fugir deles. Então, irmãos, os irmãos percebem. Essa época, ela está bem próximo. Está bem pertinho de começar, irmãos. Porque a gente não sabe quando vai começar. Sabemos quando vai começar a última semana. Quando é que vai começar a última semana? Quando é que vai começar a última semana? Quando o príncipe fizer firme aliança com muitos por 1 semana. Então, quando a gente estiver aqui vivo ainda, a gente vai saber esse homem aparecendo e fazendo essa aliança. Deus é tão misericordioso que ainda vai permitir a gente ver isso. Se a gente estiver vivo, porque só é para os cristãos que vão estar vivos, só é para os incrédulos que vão estar vivos. Os mortos só serão julgados nos tronos, mas o julgamento em terra é só para os vivos. Então, se nós estivermos vivos e começar a última semana, a gente vai ver aparecer um homem e fazer essa aliança que muitos hoje líderes do mundo querem realizar e não realiza. Mas vai aparecer esse homem e vai fazer essa aliança com muitos por 1 semana. Mas aqui, ó, diz assim, ó, que a metade da semana, aqui, ó, metade da semana, aqui é 3 anos e meio, não é? Aqui é 3 anos e meio, não é? Só que esse período aqui, antes do anticristo surgir realmente quem ele é, aqui vai ter paz,
e segurança. Está lá em Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Está vendo? Mas aqui é o que? Grande tribulação. Vamos perceber? Grande tribulação. Então essa última semana, ela é dividida dessa forma. Ela é dividida dessa forma. Então, quando esse homem aparecer aqui, irmãos, a gente vai ver nos nossos meios de comunicação, na internet, YouTube, TV, a gente vai ver. Surgiu esse líder que vai fazer essa paz. Olha mesmo, ele conseguiu fazer essa paz. Agora os israelitas vão poder construir o templo. Aí olha que coisa boa. Está vendo? Não será ele o Cristo? Não é? Israel vai receber como ele é o Messias. Por quê? Porque quem vai dar condições a Israel para edificar o templo só pode ser o Messias. E eu já compartilhei com os irmãos, anticristo. Tem dois aspectos dessa expressão do nome. Anti é que se coloca no lugar de. Então ele vai se colocar para Israel como sendo Cristo. Por que não se coloca para a igreja? Porque a igreja conhece Cristo. Irmãos, percebe? Mas por outro lado, para a igreja e para o remanescente de Israel que não vai ser enganado, ele vai se colocar como contra aqueles que são de Cristo. Aí vem a perseguição. Os irmãos percebem? Então, irmãos, eu creio que o Senhor está falando isso para nós, porque Ele quer nos livrar disso aqui, irmãos. Da grande tribulação. Mas se nossa escolha for ficar aqui, Ele vai deixar. Porque a gente está escolhendo isso. E o irmão diz que o Senhor sempre nos dá o direito de escolha. E a nossa escolha, ninguém zomba de Deus. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, se minha vida está plantando algo para eu ser colhido na grande tribulação, eu vou ficar na grande tribulação. Mas se minha vida está plantando algo para eu ser arrebatado antes da grande tribulação, Deus vai me arrebatar antes da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos percebem? Então, irmãos, muitos eventos vão acontecer aqui. Vocês sabiam que aqui nesse período não vai ser pregado o evangelho como a gente prega hoje? Não é? Não é o evangelho que você chega e fala para as pessoas sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Para ela crer, para receber a vida de Deus e nascer de Deus e se tornar filha de Deus ou filho de Deus. Não, quem vai pregar esse evangelho é um anjo. E o evangelho é chamado de evangelho eterno. Abra aí Apocalipse 14, bem rápido. Senhor Jesus. Apocalipse 14. Verso 6. Diz o quê? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada do seu juízo. Não é mais salvação, é juízo. Está vendo aí? Do jeito que Noé anunciou 120 anos a justiça, agora aqui o anjo é que diz: pois é chegado a hora do seu juízo. Ele diz o quê? E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Por quê? Porque não diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como é dito hoje. Mas porque fala de adorar aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Porque na terra vai estar o anticristo reivindicando a adoração, porque ele é Deus. Está vendo aí? Mas Deus é tão misericordioso, né, irmãos? O Senhor é tão misericordioso e insistente com o homem, irmãos, que eu fico impressionado. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Ainda essas pessoas que passaram o tempo todinho rejeitando o Senhor,
mesmo ainda nesse período, um anjo. Porque o Mateus diz o quê? Ah, você é um homem, você está falando para mim, será que é verdade? Agora Deus vai mandar um anjo. Um anjo para pregar o evangelho. Não é? Porque diz que o ateu só crê vendo. Mas você acha que vão crer, irmãos? Vocês acham que vão crer? Vão não, irmãos. Mas alguns vão crer, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esses alguns que vão crer, eles vão se tornar as chamadas nações. Onde é que está isso? Mateus capítulo 25. Que diz que quando o Senhor descer, que Ele estabelecer seu reino na terra, Ele vai chamar para reunir diante de si as nações. Na verdade não são as nações. Na verdade se tornam as ovelhas das nações. Porque as nações vão ser reunidas diante dEle. Aí haverá dois aspectos de povos das nações, cabritos e ovelhas. Muitos irmãos usam essa mensagem para falar de cristão. Eu fico impressionado, meu Senhor, onde é que esses irmãos estão vendo crente e incrédulo aqui? Aí estão dizendo que as ovelhas são os crentes e os cabritos são os incrédulos. A palavra do Senhor é clara. É no final da grande tribulação, quando o Senhor desce para julgar os gentios vivos. Porque sua casa já foi julgada. O primeiro juízo de Deus é para quem? Hã? A carta de Pedro diz isso, 1 Pedro capítulo 4. O juízo de Deus começa pela sua casa. Está vendo? Então o que é que acontece? Quando o Senhor desce aqui em Mateus 25, Ele reúne as nações para dizer: você, cabrito, você, ovelha. Direita, ovelha. Esquerda, cabrito. Mas não é esquerda e direita de política não, tá, irmãos? Direita, ovelha. Esquerda, cabrito. Aí vai dizer, por que é que um é cabrito e por que que o outro é ovelha? Por que que o outro é ovelha e o outro é cabrito? Por quê? Porque é a acepção de Deus? É isso que o Senhor está mostrando para os homens, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia fala isso várias vezes. Deus não faz acepção de pessoas. Deus retribui segundo a escolha de cada um. Deus dá a oportunidade que eu nunca poderia ter de escolher a minha vida, a vida eterna com Deus, a salvação e a glória. Se Deus não existisse, isso não existiria para nós, irmãos. Não acredite no que as pessoas dizem que não é verdade. Se Deus não existisse, não existia igreja, não existia Bíblia, não existia nada disso. Isso só existe e é para nós hoje porque Deus existe. E não só porque Deus existe, porque Ele não é um Deus indiferente às suas criaturas. Ele não está indiferente com o meu sofrimento, com o seu sofrimento, não. Pelo contrário, Ele tornou-se o Espírito, por meio do Espírito que está em nós, e Ele participa conosco dos nossos sofrimentos. É só a gente sofrer com Ele. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Mas eu vou sofrer com Ele como? Se Ele está à direita de Deus no terceiro céu, é porque Ele também está no meu espírito. Por meio do seu espírito que Ele me deu. Vocês estão vendo? Deus é amor, mas o homem não quer. O homem não quer, o homem não quer, o homem não quer. Chegou aqui no precipício, Deus disse, então faça sua escolha, o homem cai. É a ira consecutiva de Deus e o juízo final. Irmãos, percebe? Então, irmãos, nesse momento aqui, o que é que acontece? O anjo vai pregar o evangelho. Temam a Deus, não é ele não, é Deus. Foi Deus que criou os céus, a terra e as fontes das águas. Não foi ele não. Porque também, tanto o anticristo vai estar sendo adorado, como Satanás mesmo vai estar sendo adorado. Não se impressione, irmãos, o satanismo está crescendo cada dia mais e mais. E naquele dia, se você ler Apocalipse 13, você vai ver que o satanismo vai estar estabelecido de maneira explícita. Porque o anticristo não vai mais adorar imagens, que você vai dizer assim, qualquer imagem, ele vai adorar explicitamente, eu vou adorar o dragão. E se você me seguir, você vai ter que adorar também o dragão comigo. Por isso que o satanismo está crescendo. É verdade, irmãos. A gente precisa ouvir a verdade. A gente não precisa nem ouvir palavras que venham massagear nosso eu, não. A gente precisa ouvir a verdade. Porque a verdade é que nos santifica.
Então é o homem que não quer Deus, não é Deus que não quer o homem, não. Agora Satanás é tão sujo que ele inverte e diz que é Deus que não quer o homem. É o homem que não quer Deus. A Bíblia mostra isso claramente. Se eu não for vencedor, se você não for vencedor, não é porque Deus não quis que a gente vencesse, não. Pelo contrário, Ele dispõe tudo para a gente ser vencedor. Ele dá a palavra, Ele dá a Bíblia, Ele dá o reunir, Ele dá os irmãos, Ele dá as situações, Ele dá o sofrimento, Ele dá tudo. Como poção para quê? Para nos tornar vencedores. Agora você quer? Eu quero? Essa é a pergunta, irmãos. Essa é a questão. Então Deus nunca vai ser culpado por condenação de ninguém. Porque Deus não julga, senão segundo o seu reto juízo. Irmãos, percebe? E se você continuar lendo aqui, irmãos, vocês vão ver, os homens vão estar se mordendo de dor. Mas eles, diz a Bíblia, e não se arrependeram. Vendo? E não se arrependeram. Por isso que hoje a gente tem que pregar o evangelho da graça e do reino. Ainda a última semana não começou. Então o Senhor tem muitos nessa cidade, o Senhor tem muito em outras cidades, e a gente precisa pregar o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos lá, Mateus 25, bem rápido, para ver sobre isso bem rápido. Quem está lendo o livro? Só o clube da leitura? Só está no clube da leitura, irmão? Não, né? Porque o livro ele é muito, assim, o irmão conseguiu de maneira bem condensada tudo aquilo ali, mas ele mesmo disse que aquilo ali é só tipo um couvert. Se você quiser a porção dobrada, você tem que entrar na boa terra de Canaã. Né? Aí diz o que agora? Ó? Mateus 25. Senhor Jesus. Verso 31. Você vai ver, irmãos, que vai falar justamente isso aqui, olha só. Quando vier o Filho do Homem na sua... Olha o detalhe da vinda do Senhor. Na sua majestade. Ninguém vai confundir, vai dizer, será que é Ele mesmo? Não, irmão. Porque Ele vem na majestade. Rei dos reis. Se passar um rei aqui, tu acha que a gente sabe ou não que é um rei? Ele só vem na sua majestade. Ele só passa na majestade dele. É assim, como é que os reis, como é que os líderes de cada país visitam outro país? Você não sabe pela comitiva? Não, sabe ou não? Eita, chegou o presidente de tal país. Aqui diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Tem algum igual a dele? Tem algum igual a dele? Nem é do anticristo, que será a glória desse mundo. Só são 3 anos e meio. Nem é do anticristo. Essa majestade é da glória de Deus. E todos os anjos com ele. Olha mesmo, todos os anjos, Senhor. Todos os anjos. Meu Deus, o universo vai comportar, viu? Todos os anjos com ele. Diz o quê? Então se assentará no trono da sua glória. A Bíblia fala do trono da graça. A Bíblia fala do trono branco. A Bíblia fala do trono da glória. Está vendo? A Bíblia fala do trono do juízo. A Bíblia fala do trono da majestade no terceiro céu. Tudo isso são aspectos do reino e do poder de Deus, irmãos. Aí diz o quê? O que é que vai acontecer? Todas o quê? Nações, irmão. Nações são gentios que vão estar vivos naquela época. Ou seja, eles estão vivos hoje. Não creram no Evangelho. Alguém da sua família pode se tornar nação. Não creu no Evangelho. E vai estar vivo naquela época. Passou pela grande tribulação, porque muitos morreram. Irmãos, na grande tribulação, o número de mortes vai ser de 1/3 parte da terra. Não vai morrer hoje como morre 50 mil, 100 mil, 125 mil, não. É 1/3 da parte da terra. A terra praticamente naquela época vai ter 7 bilhões de pessoas. Então 1/3 dá o quê? 2 bilhões e pouco. A morte vai ser assim, de 2 bilhões, logo de uma vez. Não acha que vai ser pouco? Mas esses que restarem vivos, quando o Senhor estabelece seu reino na terra, Ele vai reunir. Está vendo? Diante deles. Aí vai dizer o quê? Vamos lá? E
todas as nações, então não vai sobrar nenhuma, irmãos. Todas as nações serão reunidas o quê? E ele separará uns dos outros. Como o quê? Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Verso 33. Sim. Mas os cabritos, pronto. Essa é a separação. Todos os gentios ali vivos que passaram pela grande tribulação e não morreram. O Senhor reúne eles. Aí o Senhor vai fazer o quê? Esquerda, cabritos. Direita, ovelhas. Agora por quê? Vamos lá, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita? As ovelhas ou os cabritos? As ovelhas, não é política não, viu irmão? Aí ele diz: vinde benditos. E o quê? Entrai na posse que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eles vão também herdar reino. Olha mesmo. Eles vão também para o reino. Porque o reino é a porção comum a Cristo e aqueles que Deus deu a Cristo. Primeiro quem são? Nós os que cremos no Senhor e que fomos vencedores. Depois quem são? Os profetas do Antigo Testamento, desde Abel até o último próximo a João Batista. Depois quem são? O remanescente de Israel, que vai ser salvo no final da grande tribulação, os 144 mil. E depois quem são? Agora eles aqui, os gentios. Por que isso, irmãos? Porque 1 Coríntios 10, 32 vai dizer que Deus tem 3 povos sobre a terra. Quais são? Judeu, gentio e a igreja de Deus. E isso vai continuar pela eternidade, pelo reino para sempre. Igreja, judeus e gentios. Isso é uma verdade, irmãos, que muitos mestres cristãos não sabem. Deus vai eternamente sempre governar céu e terra. Porque Ele criou para isso. Só que Ele vai ter aqueles que vão governar os céus para Ele e aqueles que vão governar a terra para Ele. Por que foi que Deus criou o homem? Gênesis 1, 26, 27, 28. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha Ele domínio. Está vendo? O homem que vai dominar por Deus. Mas que homem que vai dominar por Deus? Aquele que foi trabalhado por Deus. Aquele que foi redimido pelo Cordeiro. Aquele que foi trabalhado pelo Espírito. E aquele que Deus glorificou em Cristo. Aí aqui ele vai dizer o quê? Olha agora o verso 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Por que, irmãos? É um motivo. O Senhor não disse assim: não, é porque eu me simpatizei com vocês. Pode vir aqui para esse lado direito. Vocês serão minhas ovelhas. Porque eu me simpatizei com vocês. Vocês são gente boa. É não, irmão. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Porque tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. Mas quando é que foi isso? Eles vão dizer: então quando foi que a gente fez isso? Porque vão dizer: a gente está vendo o Senhor agora pela primeira vez. Mas quando é que a gente fez isso então? Fez isso a você. Olha agora assim, ó. O verso 40. Diz o quê? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você vai, vamos lá, alguém ficou na grande tribulação, não negou a vida da alma, escolheu viver no mundo, mas o Senhor chama ainda de pequenino irmão. Porque não cresceu. Está vendo? Porque não cresceu. Vai crescer aonde? Só no choro e ranger de dente. O foguinho aceso e alta temperatura. Não é não, não? É. O que é que diz 1 Coríntios 3? Se a obra se queimar, esse será salvo como que? Passando pelo fogo. Sai bem assadinho, bem primeirinha. Com a vida da alma toda consumida, né, pela temperatura de Deus. E a alma bem madura. É isso que o Senhor quer para nós, irmãos. É não.
É não. O que o Senhor tem para nós é que hoje a gente vive esse tempo tendo comunhão com o Senhor. Para Ele trabalhando em nós. Não quer dizer que vai vir sempre sofrimento não, irmãos. Que Deus, Ele não é masoquista não. Obrigado, irmão, por me ajudar. Não é masoquista não. Ele nos ama. É difícil a gente entender quando está passando. É difícil. Mas esse é o trabalhar dEle. Por que que Romanos diz? Até que o quê? Nossa mente seja renovada. E o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, na minha experiência, muitas coisas ainda eu vejo só como boa. Algumas vezes agradável, agrada a mim já. Mas e outras, irmãos, talvez a gente já vê como perfeita. Por quê? Porque o Espírito está trabalhando em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eles fizeram isso ao Senhor, o Senhor está dando a eles o reino. Mas eles não vão reinar, eles serão reinados. É isso que eu quero falar para os irmãos. Eles terão a porção no reino, mas não a porção de reinar, porque eles não têm a vida e a natureza do Senhor. Porque eles não creram no Senhor durante a pregação do Evangelho. Eles vão participar de quê? Do reino por causa dos irmãos que ficaram na grande tribulação. E aí o texto vai cumprir-se quando ele disse assim: quem recebeu um profeta em caráter de profeta, de maneira nenhuma vai perder o galardão. E quem der pelo menos um copo d'água, me deste de beber. Está vendo? E quem der pelo menos um copo d'água a um que foi enviado como profeta, receberá galardão de profeta. Então o reino, irmãos, o Senhor ainda vai conceder a muitos naquele dia que vão crer no Evangelho eterno. E agora vamos ver a esquerda, verso 41, bem rápido. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que esses são os primeiros a entrar no lago de fogo eternamente? Esses que vão estar vivos no final de tudo, mas que não escolheram a Deus, mesmo vendo tudo o que Deus permitiu na vida deles. O Senhor vai pegar eles e vai chamar malditos e jogar no lago de fogo. Por quê? Porque eles experimentaram de toda a misericórdia que Deus podia prover para o homem. E não receberam o Senhor. Pelo contrário, perseguiram os que eram do Senhor. Seu malditos, lago de fogo. Agora, prestem atenção. Esse lago de fogo é para o diabo e seus anjos. Não é para o homem. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus nunca tensionou fazer lago de fogo para botar o homem junto com o diabo e os anjos dele. Mas muitos vão. Irmão, não foram ainda, tá? Não há esse juízo ainda no lago de fogo, não. Ninguém entrou ainda no lago de fogo, não. Quem vai primeiro inaugurar o lago de fogo para queimar a mão um pouquinho é a besta e o falso profeta. Aí depois que o fogo pegou, aí vem e joga agora os malditos. Os que estiverem vivos, aí vai jogar. E depois que o fogo estiver pipocando, aí vem a hora do diabo. Assim, agora é você. Apocalipse capítulo 20. E por fim ele vai pegar o inferno, que é o Hades, e a morte, e jogar tudo no lago de fogo. E o Senhor vai destruir os que destroem a terra. Você percebe? Então, irmãos, isso é o cenário que está pintando nesse mundo. Aos nossos olhos, nós estamos sendo divinamente instruídos. Amém? Você crê que você está sendo divinamente instruído? Amém. Aos nossos olhos, assim como foi com Noé, ele foi divinamente instruído, mas ele temeu e preparou a arca. Do mesmo jeito nós estamos sendo divinamente instruídos. Para quê? Para a gente temer e edificar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos ache preparados, amém? A volta do Senhor, a vinda do Senhor se aproxima, mas também o arrebatamento. Eu não sei o momento, você não sabe o momento, mas o que eu posso é estar vigiando. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom, muitos eventos vão acontecer. Falso profeta, a gente nem falou do falso profeta. Vocês sabiam que Daniel não fala do falso profeta?
Não é visão de Daniel, o falso profeta. Só João fala do falso profeta, que é a besta da terra. Apocalipse capítulo 13, é a segunda besta. A primeira surge do mar, a segunda surge da terra. Só João viu o falso profeta. E você sabe o que é um falso profeta? Ele é um propagandista. Você tem um produto e ele vai vender. Então vai ser pego o melhor propagandista para fazer anúncio desse produto. Quem é o produto? O anticristo. E quem é o propagandista? O falso profeta. Você sabe por que falso profeta? Porque ele é religioso. Ele parece que é de Deus, mas ele fala como um dragão. O falar dele é o falar de Satanás. Bem rápido, abre aí, Apocalipse, bem rápido. 13. Só algum detalhe. Senhor Jesus. Apocalipse 13. Verso 11. Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Está vendo? Então, irmãos, quando você lê, você vai entender do jeito que é hoje. Como é que é o cenário mundial hoje? Um rei político e um religioso. Vai ser do mesmo jeito. Aí muitos dizem, não, o religioso é o catolicismo romano. É o Papa, né? Diz que o político é o romano, é um dos líderes europeus. A gente não sabe, irmãos. O que a gente sabe é que, assim como está hoje, vai ser naquele dia. Vai aparecer um líder político e vai aparecer um líder religioso. O líder religioso, ele vai aparecer na terra. Que terra? Terra da Judéia. Ele vai aparecer lá. Ele parece um cordeiro, mas quando ele fala, é igual à boca de um dragão. Fala um com o diabo. Para quê? Para ensinar as pessoas a adorar a besta. Amém? Então, irmãos, vocês percebem? A palavra do Senhor está mostrando o que vai ser nos últimos dias. Mas ainda nós estamos vivendo a época antes do último dia. E o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. E o Senhor quer nos fazer vencedor. Aí eu queria só a literatura para ler o que o irmão fala no final, mas os irmãos leem depois. Aí ele diz assim: então, irmãos, sabendo que tudo isso vai acontecer, e sabendo também o que o Senhor tem para nós, qual é tua escolha e qual é minha escolha? E o Senhor seja com o seu coração, e o Senhor seja com o meu coração. Em nome de Jesus eu te agradeço, irmãos. Agradeço aos irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.